apresentar o trabalho, a dissertação desenvolvida no mestrado. Como o professor Jair falou, geração distribuída de energia solar fotovoltaica na matriz elétrica de Curitiba e região, um estudo de caso. Orientação do professor Jair e com orientação do professor Eloy. Aqui, inicialmente, tem alguns itens que introduzem esse tema. Eu destaco a questão aí, já pelo menos há 4 décadas, essa discussão da sustentabilidade, já em conferências internacionais, que mostram esse comprometimento e, nos dias de hoje mesmo, já ao longo de todo esse período, a importância de se pensar a sustentabilidade dentro da nossa sociedade. Então, um dos motivadores desse trabalho foi uma pesquisa, quando eu tive a oportunidade de desenvolver no meu TCC, foi estudar a eficiência energética lá no Escritório Verde. Então, nesse trabalho, eu tive esse primeiro contato já com a energia solar fotovoltaica num prédio, que é um prédio modelo de sustentabilidade, para quem não conhece, o Escritório Verde, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. E tem um sistema fotovoltaico operando há 4 anos e mostrando a viabilidade técnica desse tipo de instalação. Então, um motivador foi pensar de que forma isso pode ser replicado em larga escala para a região metropolitana de Curitiba. Então, o tema do trabalho é fazer justamente essa análise dessa inserção de geração fotovoltaica distribuída na região metropolitana de Curitiba e fazer uma análise quantitativa, levantando a contribuição dessa fonte em termos de redução de emissões de gases de efeito estufa, gás carbônico, e redução de pico de demanda do sistema elétrico. Nos problemas e premissas, já destacando diretamente a pergunta de pesquisa, que é avaliar o potencial de redução de impactos ambientais e a estratégia de planejamento energético com a geração fotovoltaica distribuída. Então, no caso, particularizando para a região metropolitana de Curitiba. O objetivo geral pode ser traduzido como fazer uma análise quantitativa da energia solar fotovoltaica para uma região delimitada. Então, para isso foi desenvolvida uma metodologia que foi aplicada e, através disso, os resultados foram contabilizados. E o objetivo, o objetivo final, chegar num intervalo de potência fotovoltaica que seja considerado apropriado para a região metropolitana. Isso com base na metodologia que foi desenvolvida. Então, desde a fundamentação teórica até a análise desses resultados, foram parte dos objetivos específicos. Então, dentre as hipóteses, justamente relacionar a questão do aumento da oferta de energia, relacionar a redução de emissões de gases de efeito estufa, representados pelo gás carbônico, dióxido de carbono equivalente. Então, dentre as justificativas, além do aspecto ambiental relacionado ao aquecimento global, questão energética, um aumento contínuo do consumo de energia, que requer uma diversificação da matriz elétrica a nível de Brasil e aqui particularizado para a região metropolitana, Curitiba. E destacando também a questão do potencial fotovoltaico a ser explorado no Paraná. Estudos já mostram um potencial acima de países que lideram essa tecnologia. Então, existe um campo muito grande para pesquisa e aplicação nessa área. A revisão da literatura, ela se baseou em 3 pilares: a energia solar fotovoltaica, as premissas de planejamento energético urbano e a sustentabilidade na geração de energia elétrica. Então, aqui são alguns dos tópicos abordados. A energia solar fotovoltaica, desde conceitos e definições até classificação de sistemas fotovoltaicos, especificamente sistemas fotovoltaicos conectados à rede elétrica. Abordado um panorama mundial e brasileiro, chegando em aspectos relevantes para dimensionamento de sistemas fotovoltaicos. Aqui foi feita uma contextualização do caso. Então, no caso, são trazidas estatísticas gerais de Curitiba e da região metropolitana, aspectos ligados à matriz elétrica do Paraná, características para a própria cidade de Curitiba, a questão energética no Brasil nos últimos anos,
políticas públicas de incentivo a fontes renováveis, trazendo alguns casos internacionais relevantes, e a importância, destacando a importância também da eficiência energética em edificações, já que o consumo residencial e comercial tem um impacto tão grande, e quando se trata da curva de carga de uma região, e particularmente para Curitiba, isso fica bastante claro quando a gente avalia lá os dados e o quanto o consumo desses setores impacta no consumo de energia do sistema elétrico. A questão de sustentabilidade na geração de energia elétrica também é abordada a questão do efeito estufa, aquecimento global. A análise do ciclo de vida, que leva em conta as emissões de gases, aqui é contabilizado como gás carbônico equivalente, para representar todos os gases de efeito estufa que são emitidos num processo. Então aqui é particularizado para a produção de energia elétrica, mostrado para diferentes fontes de energia. Então, chegando no parâmetro potencial de aquecimento global. Então, tratando da metodologia, o trabalho parte dos dados de radiação solar no período do verão de 2013 até o verão de 2015. Então, com esses dados de radiação, foram definidas as estações de verão e inverno, e para cada estação foi selecionado o dia de máxima radiação, mínima radiação, e foi feito um estudo estatístico em cima dos histogramas para definir a radiação típica. Então, essas três situações, analisadas para o verão e para o inverno, levam a 6 dias críticos, um período de 2 anos de análise, um total de 12 dias críticos, que foram analisados nessa pesquisa. Então, a partir desses dados, são coletados dados de curva de carga, ou seja, o comportamento da potência ao longo do tempo para a região metropolitana de Curitiba, e também curvas de geração fotovoltaica para sistemas fotovoltaicos operantes na região de Curitiba, como é o sistema fotovoltaico do Escritório Verde e da empresa Elco Engenharia, totalizando 10,74 kWp de potência. Então, com esses dados entre si, eles vão interagir. Então, a partir da curva de carga são definidos níveis de penetração e são feitas simulações de geração fotovoltaica para atingir esses níveis de penetração. Então, com base nisso, é possível subtrair a curva de carga da curva de geração e chegar em curvas de demanda, ou curvas de carga resultante. Em cima dessas curvas é feita toda a análise do trabalho. Então, aqui são os aspectos de contribuição da fonte fotovoltaica, destacado na metodologia principalmente a redução da demanda máxima, ou redução do pico de demanda. Então, o equacionamento do trabalho, partindo do nível de penetração, é definido como um percentual de potência fotovoltaica a ser atingido em relação ao pico de demanda do sistema elétrico. Em seguida, a potência elétrica fotogerada, que é a potência que o sistema é capaz de entregar na conversão fotovoltaica um dado instante de tempo. Então, essa equação ela deriva da equação para estimar a geração de energia de um sistema fotovoltaico. Só que ao invés de trabalhar com uma medida de energia solar, que é radiação, em kWh por metro quadrado, é trabalhado com a irradiância, que é uma medida de potência solar, que é o kW por metro quadrado. Ao invés de tratar o performance ratio, ou a taxa de desempenho global, é tratado o desempenho instantâneo. Então, pode-se calcular a potência elétrica fotogerada para um instante desejado. Aqui na sequência, entra no aspecto que é o nível de penetração ótimo. Foi definido como sendo a máxima redução do pico de demanda devido à contribuição fotovoltaica. Então, esse parâmetro ele pode ser melhor compreendido partindo primeiro dessa equação 4, que é o P máximo, né? Potência elétrica fotogerada, capaz de fazer a maior redução do pico de demanda. Então, para entender esse parâmetro, dá para pensar na curva de carga dividida em duas partes. Então, da meia-noite até as 18 horas, a gente aproxima como sendo a parte diurna. A partir das 18 horas até as 23h59 é a parte noturna. Em dias em que a parte diurna se sobressai em relação à parte noturna, se diz que foi um pico de demanda foi diurno. Então, à medida que eu identifico esse pico de demanda na parte diurna e identifico o valor da parte noturna,
A diferença entre esses valores é o P máximo. Então, isso representa uma forma de avaliar o quanto vai se crescer em termos do nível de penetração. Se for pensar, à medida que esse nível de penetração aumentar, a parte diurna vai sofrer uma redução, podendo chegar ao patamar da parte noturna, ao patamar do pico de demanda da parte noturna, ou abaixo desse patamar. Mas o nível de penetração ótimo considera que ela vai chegar ao mesmo patamar, o pico da demanda da parte diurna chegará ao mesmo patamar da parte noturna. Isso, do ponto de vista do sistema elétrico, é a maior contribuição que o sistema fotovoltaico pode promover. Porque se ele reduzir para baixo do patamar noturno, o sistema elétrico vai ter que suprir a demanda máxima. Então, essa demanda máxima sendo à noite, por mais que durante o dia reduza em relação à demanda máxima, para o sistema elétrico não será uma contribuição significativa. Então, a partir disso, a equação 5 possibilita o cálculo da potência fotovoltaica do sistema capaz de fornecer aquele parâmetro P máximo. Tratando na sequência, né, o nível de penetração energético é o percentual de consumo de energia suprido pelo sistema fotovoltaico. Então, para essa análise, a equação 7 foi a forma de estimar a geração de energia elétrica ao longo de um ano para os cenários que foram simulados no trabalho, e o consumo de energia foi restrito para a cidade de Curitiba. Então, a avaliação que é feita é quanto de percentual de energia o sistema fotovoltaico supre em relação ao consumo de energia da cidade de Curitiba. Por fim, um parâmetro chave na análise, que é o fator efetivo de capacidade de carga, ou FEC, que relaciona a redução do pico de demanda em relação à potência fotovoltaica do sistema. Então, no numerador fica nítido que é o pico da demanda original menos o pico da demanda com a contribuição fotovoltaica, em relação à potência do sistema, sendo também um parâmetro percentual. Então, aqui são os dias críticos considerados no trabalho. Foi levantado o pico da demanda e o instante de ocorrência, a irradiação solar acumulada do dia, a irradiância do instante do pico da demanda, a potência elétrica fotogerada pelo sistema do cenário base no pico da demanda e o cálculo do desempenho instantâneo naquele instante do pico da demanda. Aqui eu faço uma ilustração aplicando esses dados para o dia 28 de janeiro. Foi um dia de máxima irradiação no verão de 2013. Então, extraindo os dados da tabela, o pico da demanda, o instante de ocorrência, a radiação, a radiância naquele instante e a potência fotogerada naquele instante. Então, é feito o cálculo do desempenho instantâneo, chegando em 57%. Aqui é uma curva de carga, a curva de carga original desse dia. Então, o pico da demanda às 14 horas e o pico da parte noturna foi às 22h30. Então, é feita a diferença, o parâmetro P máximo é 29,1 megawatts. Então, na sequência, é calculada a potência fotovoltaica do sistema capaz de gerar 29,1 megawatts às 14 horas. Então, esse sistema tem uma potência de 46,8 megawatt-pico. Fazendo o cálculo para obter o nível de penetração ótimo, que é o nível de penetração correspondente a essa potência, chega-se a 2,97%. Então, é feito o cálculo do fator de multiplicação, que relaciona a potência fotovoltaica do sistema que eu estou simulando, que eu estou definindo a partir daquele nível de penetração, em relação à potência do cenário base. Então, esse valor aqui permite obter o perfil de geração fotovoltaica para esse nível de penetração, que é a curva da figura 2. Então, na sequência, as curvas são sobrepostas. Então, a curva de demanda ou curva de carga original em vermelho é sobreposta à curva de geração fotovoltaica em azul, e a diferença entre essas curvas é a curva de demanda resultante. Então, vocês podem observar que o pico original, que era às 14 horas, na curva resultante ele foi deslocado para as 22h30.
justamente porque no instante do pico de demanda houve aquela contribuição do sistema fotovoltaico, com aquele parâmetro que foi calculado, 29,1 MW. Então aqui são os fatores de emissão de CO2 do Sistema Interligado Nacional. E esse trabalho ele partiu de uma análise considerando a média aritmética dos últimos 8 anos. Então, é nítido, né, considerar que se fosse adotar os fatores de emissão dos últimos anos, desde 2012 a 2014, os resultados seriam maiores. O benefício em termos de redução de impacto ambiental seria maior, porque nós sabemos que o número de usinas térmicas, termoelétricas que estão sendo acionadas é muito maior nos últimos anos para cá, devido justamente à crise hídrica. Então, boa parte dessas usinas são movidas a combustíveis fósseis. Mas o parâmetro adotado, então, é o valor médio. Então, aqui na sequência, eu apresento duas tabelas que resumem os resultados do trabalho. Primeiramente, tratando do FEC máximo, e a tabela seguinte é o nível de penetração ótimo. Então, aqui, para o FEC máximo, é identificado o nível de penetração, a potência fotovoltaica do sistema, né, o montante de energia gerada naquele dia e o montante de emissões evitáveis naquele dia, em tonelada de CO2. Então aqui já cabe fazer algumas observações. Os dias de mínimo potencial, que são os dias de mínima radiação, possuem FECs, né, fatores efetivos de capacidade de carga, desprezíveis, devido a baixo insumo solar. Então esses dias aqui são esses resultados próximos a zero. Então isso aí já desconsidera 4 dias. Então daqueles 12 dias críticos, 4 dias são desconsiderados para análise. Então, como eu falei lá atrás, né, a análise tem por objetivo chegar num intervalo de potência que seja considerado apropriado em sistemas fotovoltaicos para a região metropolitana. Então, para chegar nesse intervalo, foi definido um patamar mínimo de FEC. Nós consideramos esse patamar mínimo como acima de 50%. Então, os dias de mínima radiação não entram nessa análise. E nós tivemos duas situações que também não entram, que são picos de demanda que foram após as 16h30. Então, foi um dia de máxima radiação no inverno, em 2014, e um dia de radiação típica no inverno, em 2014. Então, já que o pico foi nesse instante, a contribuição fotovoltaica é menor. Então, para essa análise, não tem como considerar esses valores. Então, na sequência, é a tabela que mostra o nível de penetração ótimo. Então, é importante observar isso. Então, nos 12 dias críticos, um total de 6 não puderam ser considerados para formar esse intervalo de potência. Então, as figuras que eu vou mostrar na sequência são esses resultados para os dias que foram considerados na definição desse intervalo. Então, primeiramente, o máximo potencial de verão. Na curva da direita, figura 5, é mostrado o perfil das curvas de carga, original e resultantes. Então, a curva de carga em azul, a curva original, ela teve um pico às 14 horas. Foi a curva que foi apresentada no exemplo inicial. Com um nível de penetração de 2,97% calculado, obtém-se a curva em verde. Nessa curva, o pico de demanda não é mais às 14 horas, e sim às 22h30, então houve o deslocamento do pico. Toda vez que o pico de demanda é deslocado para um instante mais tarde, o sistema fotovoltaico vai operar com menor irradiação. Então isso vai refletir no parâmetro FEC, que vai ter um comportamento decrescente. Nesse caso, deslocou para um valor de demanda à noite. Não tem contribuição fotovoltaica. Então a curva do FEC vai ter esse decrescimento brusco. E a partir daqui define-se, então, o nível de penetração que levou ao FEC máximo, 2,97%, que corresponde ao nível de penetração ótimo, nesse caso. Aqui já é um dia de máxima radiação no verão de 2015.
aplicar nessa curva aqui, ele já vai estar na casa de 30%. Então, para a situação do verão, típica de verão, o pico original às 14h45, o aumento do nível de penetração para 3,3% na curva em verde, esse pico passou para as 15h30. Então esse é o nível de penetração do FEC máximo, observado na curva à esquerda. À medida que aumenta o nível de penetração, vai acontecendo o deslocamento do pico. Então ele passou aqui para as 15h30, com o nível de penetração em azul, 13,5%, e ele vai ser deslocado para 21h15 com o nível de penetração, justamente o 13, não, para a curva em roxo, 13,5%. Aqui uma questão do potencial, um dia típico de inverno. Esse aqui cabe uma observação, porque o pico da demanda da parte do dia foi muito próximo do pico da demanda à noite. Então, com nível de penetração de apenas 0,4%, o pico já foi deslocado das 11h15 para as 18h30. Então, é justamente o que se observa no comportamento do FEC, que a partir de 0,4% vai ser decrescente. E, faltou uma observação. Então, eu mostrei um dia típico de inverno e o dia típico de verão. Eu apresentei um dia típico de verão de 2013. No caso de 2015, foi observado que o verão teve uma irradiação menor comparado a 2013. Então, isso se reflete no parâmetro FEC, que teve um resultado abaixo de 50%. Foi na casa de 35%. Portanto, como eu mencionei, apenas acima de 50% de FEC é que foi considerado para definir esse intervalo. Aqui é a projeção da geração de energia ao ano. E aqui eu já caminho para a conclusão. Então, o nível de penetração que levou, traduzido em potência, que levou aos maiores valores de fator efetivo de capacidade de carga, ele está situado em 40,8 MW pico a 55,7 MW pico, fazendo aquelas considerações que eu mencionei. Então, a situação de mínimo potencial foi desconsiderada, picos de demanda após as 16h30 foram desconsiderados, porque a contribuição fotovoltaica sofre redução. E tivemos duas situações que fugiram um pouco da regra para esses dias analisados. Então, um dia típico de inverno de 2013, a curva de carga teve aquele comportamento do pico da demanda durante o dia e a noite ser muito próximo. E para um dia típico de verão em 2015, a irradiação teve um comportamento diferente do que foi visto em 2013, que levou a um FEC menor. Então, esse parâmetro FEC, ele mostra que ele agrega dois aspectos importantes para a geração fotovoltaica, que é o perfil da irradiação e o comportamento da carga que o sistema vai suprir. Então, considerando a curva de carga. Fazendo uma estimativa em termos de geração ao ano, esse intervalo leva a geração de 51 a 70 GWh ano, evitando de 18.000 a 25.600 toneladas de CO2. Então isso, falando em termos de compromissos globais que são firmados já desde muito tempo, um bem conhecido como o Protocolo de Kyoto, os pactos firmados na Rio+20, de redução de emissões ao ano, agora mais recente, pactos firmados para 2030, aumentar a quantidade de renováveis na matriz elétrica, Estados Unidos, né, firmou um pacto. Então tudo isso mostra a fotovoltaica, a energia fotovoltaica, como um vetor que contribui para atingir essas metas. E um outro aspecto relevante, que se conclui, é que o trabalho, então, ele atingiu o que ele se propunha, do ponto de vista de trazer uma contribuição para uma ferramenta de auxílio para políticas públicas de incentivo. Principalmente levando em conta a importância de se medir e verificar, à medida que o número de instalações aumente, quantificar isso e verificar a contribuição efetiva disso. E como o trabalho aponta aspectos estratégicos para essa
fonte de energia, entra como um auxílio para políticas nesse sentido. As principais referências do trabalho, citadas aqui. E aqui são os artigos, as publicações desenvolvidas ao longo do mestrado, separados em artigos publicados, resumo aceito para conferência internacional, artigos já submetidos para publicação e artigos em elaboração. Agradeço pela atenção de todos. Ok, obrigado, Henrique.